alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Fran para mais uma aula de Biologia, continuando nossos assuntos de Ecologia. Na aula de hoje eu trouxe para vocês aqui duas reportagens. Vou começar com essa aqui, gente, bem atual, aqui de 2020. Por que novas epidemias são o risco do aquecimento global? Solos que estavam permanentemente congelados podem se descongelar, liberando bactérias e vírus de milhões de anos atrás. O despertar de um vírus pré-histórico congelado, o ressurgimento da varíola, a dengue que se instala na Europa, entre outras hipóteses dignas de filme de catástrofe, estão sendo seriamente estudadas pelos cientistas, preocupados com o risco de epidemias ligadas ao aquecimento global. Então veja, né, essa primeira aqui a gente está falando, uma notícia bem atual, dos problemas que podem ser causados pelo degelo, né, pelo descongelamento de solos. Aí eu trouxe aqui uma outra notícia um pouquinho mais antiga, de 2016, que explica um pouco melhor o que acontece, tá? Vamos ver aqui junto. Perigo. Aquecimento global pode criar um novo surto mortal de varíola. A varíola está erradicada do mundo há quase 40 anos. Em 1977, o último caso foi diagnosticado na Somália. Entretanto, ela ameaça a humanidade novamente por conta do aquecimento global. O degelo da Sibéria pode trazer o vírus novamente à tona, com potencial risco aos seres humanos. Numa cidade ao leste da Sibéria, na Rússia, durante a década de 1890, estima-se que até 40% da população tenha morrido durante uma epidemia de varíola. Centenas de corpos infectados foram enterrados no permafrost, que está apresentando um degelo até 3 vezes maior neste ano. Esse derretimento pode expor os cadáveres e liberar os vírus na atmosfera, criando uma nova epidemia. Um susto semelhante aconteceu no mês passado, na península de Yamal, no norte da Rússia, quando o degelo liberou um mortal vírus antrax, que estava nos corpos humanos e renas enterrados no permafrost. Então veja só, né? É uma notícia antiga, 2016, então não é no mês passado, né? Faz um tempinho já, mas que aconteceu, né? Um vírus que estava congelado lá junto com corpos de rena e de outras pessoas que morreram por conta disso, acabou sendo liberado na atmosfera e infectou outras pessoas. E isso é um risco que a gente está correndo, né? Vários vírus que a gente às vezes nem tem noção que existiam, porque são de muito tempo atrás, podem ser liberados novamente na atmosfera e causar novas epidemias. Tudo isso por conta do aquecimento global, que é um dos temas da aula de hoje. Vamos começar então? Então a gente vai falar hoje ciclos biogeoquímicos. Primeira aula, a gente vai ter 3 aulas sobre isso. Hoje a gente vai falar do carbono e do oxigênio. Tá? A gente vai começar então com os objetivos, que é conhecer esses ciclos, né? Como que ocorre o ciclo do carbono, como que ocorre o ciclo do oxigênio, que eles estão bem interligados. O que é um ciclo biogeoquímico? Para começar, vamos ver aqui, gente. Ó. É a movimentação de elementos químicos entre seres vivos e ambientes. Por isso que é um ciclo bio, de vida, geo, do ambiente físico, químico, porque você está falando de um elemento químico, ok? Então, fica sempre nessa ciclagem, ó. Ambiente, ser vivo, ambiente. Tem vários ciclos. A gente vai falar nas nossas aulas de 4. Carbono, oxigênio, nitrogênio e água. Hoje, a gente vai focar no carbono e no oxigênio, tá? E olha só essa frase. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma. E é isso que acontece com os elementos químicos, né? Eles vão sofrendo essa ciclagem, eles não aparecem, eles não somem da natureza. Eles vão se ciclando, tá? Ciclo do carbono. Vamos começar por ele, então. Carbono, vocês estão vendo aqui a estrutura, né? A gente já falou bastante, vocês já ouviram lá no primeiro ano, na primeira série, né? Que ele é um dos principais compostos orgânicos que formam, então, o corpo dos seres vivos. Ele está ali presente na glicose, nas proteínas, nos lipídios, que são moléculas orgânicas, né? Então, é bem importante para os seres vivos. E vamos ver se você lembra um pouco sobre ele, tá? Aqui o primeiro quiz, então. O carbono é um elemento essencial para a vida, pois faz parte da composição dos seres vivos. Quais organismos conseguem fazer a transição do carbono inorgânico para o orgânico? Letra A, autótrofos. Letra B, heterótrofos. Letra C, os decompositores. Ou letra D, os consumidores. Então, quais desses organismos conseguem fazer a transição do carbono inorgânico para o orgânico?
aí, tenho certeza que você acertou, né? A gente até já comentou um pouquinho sobre isso em outras aulas. Então, quais são os organismos que fazem essa transição? Pegam o carbono, que é inorgânico, e transformam em orgânico. Os seres autótrofos. Através de qual processo? Vocês também já sabem e a gente vai falar sobre isso nessa aula. Através do processo de fotossíntese. Então, aqui tem uma animaçãozinha para vocês verem, então prestem atenção ali. A planta, então, ela pega a luz solar, né? Através disso, ela consegue, então, produzir energia através da fotossíntese e produz ali o oxigênio para a nossa respiração. Mas ela pega o gás carbônico que está no ar e transforma em alimento para ela, né? Então, é esse o ciclo ali que está interligando os dois componentes. Aqui está para vocês uma figura mostrando o ciclo do carbono. Então, olha só que bonitinho, né? Tudo começa lá na fotossíntese, está mostrando lá o sol, que serve de energia para a plantinha. Ela pega o gás carbônico que está no ar, coloca para dentro do corpo dela. Os outros seres vivos, então, vão se alimentar desse carbono que foi transformado em glicose e assim por diante na cadeia alimentar, como a gente falou nas aulas anteriores. Esse carbono ele é devolvido para a atmosfera de algumas formas. Quais são elas? Através da nossa respiração e de todos os seres vivos, né? Então a gente devolve o gás carbônico para o ar. Através da decomposição, né? Então isso também devolve carbono para o ambiente. Queima de combustíveis fósseis, que tem sido um grande problema ultimamente, né? Das queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, quanto em várias partes de outros biomas do Brasil, estão devolvendo muito gás carbônico para a atmosfera. E ainda através dos vulcões. Então, a fotossíntese e a quimiossíntese são processos que sequestram o gás carbônico do ar. E a liberação do gás carbônico, respiração, decomposição, queima de combustíveis fósseis e os vulcões. Tá? Então, estão aqui esses processos. Mais um quiz sobre isso. Em qual fase da fotossíntese ocorre o sequestro do carbono da atmosfera? Letra A, no ciclo de Krebs. Letra B, na glicólise. Letra C, fase fotoquímica. Ou ainda a letra D, ciclo de Calvin.
esse aqui deve ter gerado um pouco de confusão, um pouco de dúvida, né? Porque realmente você estudou lá na primeira série, pode ser que não lembre muito bem, é um processo complicado. Então vamos relembrar aqui, gente. Esses dois primeiros processos aqui, o ciclo de Krebs e a glicólise, na verdade, nem fazem parte da fotossíntese, eles fazem parte de um outro processo, a respiração celular, lá das mitocôndrias, tá? Então ficou aqui fase fotoquímica ou ainda o ciclo de Calvin. A fase fotoquímica é a fase clara da fotossíntese, que você utiliza a luz do sol. Nessa fase ocorre o quê? Quebra da água e excitação de elétrons, né? Produção de energia. Não sequestrou o gás carbônico. O sequestro do gás carbônico, então, ocorre no ciclo de Calvin, ou fase escura da fotossíntese. Essa sim vai utilizar a energia que foi produzida lá na fase clara para conseguir pegar o gás carbônico do ar e colocar dentro do corpo da planta, tá bem? Então a gente relembrou aqui, ó. Tudo isso, ali o desenho mostrando para vocês, a fase clara, a fase escura. Então, o ciclo de Calvin é a parte que sequestra o gás carbônico da atmosfera. Continuando aqui, gente, olha que interessante esse slide. Está dizendo que as primeiras florestas surgiram lá no Devoniano Superior. E eram florestas muito diferentes das florestas que a gente tem hoje. Eram as florestas de pteridófitas, né, parentes das samambaias. Então, essas florestas foram muito importantes, porque nessa época que elas surgiram, tinha bastante gás carbônico no ar, então a Terra era mais quente. Conforme elas foram crescendo, fazendo fotossíntese, elas foram sequestrando cada vez mais gás carbônico do ar. E o clima da Terra foi ficando mais ameno. Diminuiu a quantidade de gás carbônico, que a gente já vai falar que ele é um gás do efeito estufa, né? Segura o calor na Terra. E então o clima da Terra foi, a temperatura da Terra foi diminuindo, foi ficando mais ameno. Então foram muito importantes. Na sequência, elas foram sendo substituídas aos poucos por florestas de gimnospermas e angiospermas, mas hoje elas estão em forma de quê? Elas viraram combustíveis fósseis, ou na forma de carvão, na forma de petróleo, enfim, né? E o que a gente está fazendo? Queimando o combustível fóssil. Então, a gente está devolvendo para a atmosfera o gás carbônico que essas florestas, há muito tempo atrás, demoraram muito para conseguir sequestrar no corpo delas e para manter o clima na Terra. Então, a gente está fazendo o processo inverso. A gente está devolvendo tudo isso para a atmosfera novamente. Então, é claro que a Terra vai começar a aquecer, tá? Então, isso é muito grave, se a gente for ver, né? Então, elas retiraram o gás carbônico da atmosfera, uma quantidade bem grande. Ocorreu, então, o resfriamento da Terra, a formação das calotas polares, né? E a Terra ficou mais ou menos parecida com o que ela é hoje. Então, pensando nisso, a gente vai falar do efeito estufa, que é bem importante a gente comentar nesse ciclo, né? Então, o efeito estufa, a gente pensa nele como se ele fosse uma coisa ruim, gente. Mas o efeito estufa não é uma coisa ruim. O efeito estufa, ele é essencial para a vida na Terra. Por quê? Pense em Vênus, né? Vênus, durante o dia, é muito quente. Mas durante a noite é muito frio, temperaturas negativas, né? Muito baixas. Por quê? Porque não tem atmosfera para segurar o calor do Sol. Então, lá é praticamente inviável ter vida por causa da oscilação de temperatura. O efeito estufa, ele faz o que aqui na Terra? Durante o dia aquece, à noite até resfria, fica mais fresco, mas segura parte do calor na Terra. Então não tem essa oscilação tão grande de temperatura. Então o efeito estufa é uma coisa boa. Qual é o problema dele? A gente tem aumentado esse processo. Por quê? Porque a gente está aumentando a quantidade de carbono na atmosfera. Então olha só, essa camadinha aqui em volta da Terra é a camada do efeito estufa. Os principais gases são o carbono, que é o que a gente está falando hoje, e também o metano, que é um gás conhecido como pum de vaca. Por quê? Né, quando as vacas estão arrotando, quando estão peidando, propriamente dito, elas estão liberando esse gás na atmosfera, assim como todos os outros seres vivos. O problema é que a gente tem criado muito, né, rebanho bovino para consumo. Então, tem aumentado muito também esse gás do efeito estufa. Mas o nosso foco aqui é o carbono. Então, aumentou a quantidade de gases do efeito estufa, segura mais calor do que deveria. Então, a Terra vai ficando cada vez mais quente. Quais são as consequências disso? São várias, né, gente? Aquecimento global. O que mais? Derretimento de geleiras. Se as geleiras derretem, o que acontece? Aumento do nível dos oceanos. Perda de habitat de vários animais que dependem das geleiras, então mudanças climáticas, extinção de várias espécies. E a gente viu que quando a gente tira uma espécie do ecossistema, a gente muda todo o ecossistema, faz uma bagunça só, né? Doenças novas surgindo, ou ressurgimento de doenças, como a gente viu na reportagem. Então, são várias as consequências, tá? Então, lembrar, efeito estufa não é uma coisa ruim. O problema é o aumento exagerado do efeito estufa por conta das nossas atividades, tá? Ainda aqui, gente, mostrando que o aumento do carbono na atmosfera também causa um outro problema, que é a acidificação dos oceanos. Então, aqui vocês estão vendo ó, que lá no oceano ocorre uma reação química entre a água e o gás carbônico,
formando um ácido. E isso é muito ruim para as espécies que estão lá, né? Então, ocorre ali uma difusão direta entre a atmosfera e a hidrosfera desse gás. Ocorre uma acidificação e também pode causar extinção de várias espécies, branqueamento de corais, né? Ali está dizendo que diminui os organismos calcificadores, diminui os corais, diminui recursos pesqueiros, então afeta a economia, além do ambiente, né? Diminui o ecoturismo, enfim, várias coisas acontecem. Vamos para um exercício, gente, para ver se vocês entenderam? No esquema representado, o processo identificado pelo número 2 é realizado por, letra A, seres herbívoros, letra B, fungos fermentadores, letra C, bactérias heterótrofas, ou ainda, letra D, organismos produtores, ou letra E, micro-organismos decompositores. Então, olha o ciclo ali para mim e diga qual organismo é esse. aí, gente, fácil, né? A gente já falou sobre isso. É exercício de Enem, que a gente tem focado bastante. Por quê? Porque Enem é importante para você. E você vai fazer esse Enem e vai arrasar esse ano. Vai conseguir bolsa do ProUni, vai conseguir vaga pelo SISU, enfim, o que você escolher fazer da sua vida. Então lembre, faça essa prova com carinho, tá? Olha aqui, gente. Gás carbônico. O organismo número 2 está fixando e formando uma estrutura que a gente chama de glicose, que você nem precisava lembrar esse nome, caso não conseguisse, né? Então, o que é esse organismo número 2 aqui, gente? São os organismos produtores, porque são eles que conseguem pegar o gás carbônico e colocar para dentro do seu corpo. Se eu estivesse perguntando do número 1, quem poderia ser? Aí poderia ser tanto os produtores, porque eles também consomem o açúcar que eles produzem e formam um pouquinho de gás carbônico, ou poderiam ser os heterótrofos também, né? Então poderiam ser os decompositores, qualquer um aqui. Mas no caso, como eu perguntei, número 2, só pode ser os produtores, ou se tivesse aqui escrito ainda, os autótrofos, ok? Mais um exercício.
O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás carbônico, CO2, para a atmosfera. Por outro lado, a produção do metano, CH4, outro gás causador de efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários. Apesar disso, esses gases são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por exemplo, letra A, metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes? Letra B, o metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes? Letra C, o gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes? Letra D, o gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes? Ou a letra E, o gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbios? Então, leia e diga qual é a resposta correta. Fácil? Vamos pensar aqui junto então. Por que é imprescindível, né? O gás carbônico ele é fonte de carbono inorgânico, porque ele está fora do corpo de um ser vivo, ele está na atmosfera, então a gente chama ele de inorgânico. Mas ele é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes, que vão transformar esse carbono em carbono orgânico, ok? Então, sobre o ciclo do carbono, a gente falou as principais coisas, né? Como é que ele entra no ciclo? Ele entra através da fotossíntese e ele sai através de vários outros processos, como a gente falou, a respiração, decomposição, através dos vulcões, queima de combustíveis fósseis. Agora a gente vai entrar no ciclo do oxigênio, que também está relacionado, porque ele também entra ali na fotossíntese.
Mas antes eu vou mostrar para vocês um experimento bem rapidinho aqui, tá? Trouxe para vocês aqui uma vela. Você já deve ter visto esse experimento na escola, inclusive. Essa vela aqui, se eu colocar um copo, o que vai acontecer? Você provavelmente já sabe, já está respondendo aí na sua casa. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Tá ali a vela, tá queimando o copo da minha mãe, ficando preta ali, ela vai brigar comigo. Mas, enfim, apagou a vela. Por que isso acontece, gente? Porque a combustão, a queima de qualquer combustível, necessita do oxigênio. Sem o oxigênio, não tem a queima. Então, para a combustão, é essencial que haja oxigênio. Vou fazer aqui novamente, gente. Vou acender, vou pedir licença para vocês aqui, vou acender novamente. E vou fazer agora, para ficar mais bonitinho, opa, vamos acender aqui, professora. Vou colocar um líquido aqui embaixo, tá? Coloquei um corante alimentício na água para ficar azulzinha, bonitinho, para vocês conseguirem ver. Opa, acho que tá bom. E vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos ver aqui o que acontece, ó. Vou colocar o copo lá. Tá ali o copo bonitinho, a vela acesa ainda, porque ainda tem oxigênio lá dentro. Vai acabando o oxigênio, a vela vai apagando. E conforme ela apaga, olha que legal. Vocês conseguiram ver que subiu o líquido ali um pouquinho? Por que isso acontece? Porque diminui a pressão ali, né? Se diminui a pressão, então a água consegue subir. Tem umas experiências bem legais com isso na internet, né? Vocês conseguem ver. Até a minha não subiu tanto assim, mas deu para ver ali o líquido aparecendo. Então, uma das coisas que o oxigênio é importante é para quê, gente? Para a combustão. Então, a gente já pensou aqui. Mas você já pensou em outras coisas também. Quais outras coisas? Respiração, por exemplo. Então, vamos ver o ciclo? Vamos ver para que mais que o oxigênio importa? Tá aqui, gente. Oxigênio é importante para a nossa respiração. Então, você respira, está colocando o oxigênio para dentro do seu corpo, né? Bem bonitinho, bem intenso ali. Combustão, como a gente acabou de ver na experiência, e ainda camada de ozônio, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também, tá? Então, todos esses processos estão consumindo oxigênio. Se a gente olhar ali, o oxigênio nem é o gás mais abundante na atmosfera. O gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio. Ele é o segundo mais abundante ali, com cerca de 21%, tá? Mas olha, ele está presente em outras coisas, além do oxigênio atmosférico, né? No ozônio, o O3, o CO2 tem esse elemento também, a água tem esse elemento. Então, ele está presente em vários elementos, mesmo que não seja o oxigênio atmosférico, tá? E quem produz o oxigênio? A fotossíntese. Então, a planta ela consome o gás carbônico, mas ela produz o oxigênio. Então, vamos para um quiz para ver se você entende sobre isso. De onde vem o oxigênio produzido na fotossíntese? Letra A, do CO2 capturado da atmosfera. Letra B, da quebra da molécula de água. Letra C, da fase escura da fotossíntese. Ou ainda a letra D, da respiração das plantas. Será que você acertou? Eu acho que essa questão, uma parte dos alunos erraram, porque a gente acaba aprendendo errado lá no Fundamental 1, às vezes ainda, e traz isso para o resto da vida. Então, olha só, gente, da onde vem o oxigênio produzido na fotossíntese? Muita gente acaba achando que é do CO2, porque você aprende lá na escola, lá no Fundamental, que a planta coloca o gás carbônico para dentro e devolve o oxigênio. Então, você acha que tem uma relação entre essas duas coisas. E não tem.
O oxigênio, na verdade, ele vem da quebra da molécula de água. É a água que é transformada em oxigênio para a nossa respiração, e não o gás carbônico. O gás carbônico ele é transformado em glicose, o alimento da planta. Então, olha só o que acontece. O sol, então a luz solar ali, ele quebra a molécula de água e forma, então, o oxigênio da nossa respiração. Tá? Isso não pode esquecer, é muito importante. Então, o oxigênio da respiração vem da quebra da molécula de água. Olha só como é que é o ciclo. Parece algo bem complexo, mas não é. Você já sabe esse ciclo. Então, é produzido onde? É produzido lá na fotossíntese. Então, as plantas, os organismos fotossintéticos, eles produzem o oxigênio. Tá? Então, produzir o oxigênio, ele é consumido onde? Na respiração. Ele é consumido na combustão. Então, está mostrando todo esse ciclo aqui, ó. Na respiração animal, consumido na combustão. É consumido a própria planta consome, porque ela também respira. Isso é importante saber, tá? E depois, novamente, durante o ciclo da fotossíntese, a planta está produzindo oxigênio para a gente, tá? E para todos os seres vivos e para ela, inclusive. Olha só esse gráfico, gente. Está mostrando aqui que tem um ponto de compensação entre a fotossíntese e a respiração da planta, porque ela também respira, ok? Então, aqui o que está acontecendo? Quando tem pouca luminosidade, por exemplo, durante a noite, a planta ela continua respirando, que é a linha vermelha. A respiração dela é constante. Então, ela está consumindo mais oxigênio do que produzindo, porque ela só produz o oxigênio na fase clara da fotossíntese, que precisa de luz, ok? Conforme vai amanhecendo, vai aumentando a quantidade de luz, chega uma parte aqui lá pelas 10 horas da manhã, vamos imaginar, que iguala. A quantidade de respiração que ela consome de oxigênio na respiração se iguala ao que ela produz na fotossíntese. Então, compensou. É o ponto de compensação fótico que a gente chama. Depois desse horário, como tem bastante luz, ela produz mais oxigênio do que consome. Aí sim, esse oxigênio vai ficar disponível para outros seres vivos, tá? Até o ponto de compensação fótico, ela está produzindo basicamente para ela ou consumindo o que está no ambiente, porque ela está consumindo mais do que produzindo quando é à noite. Pensando nisso, é perigoso dormir em um quarto com plantas? Porque daí, se você pensar à noite, a planta só está consumindo e não está produzindo, então eu posso morrer sem ar? Me perguntaram isso quando eu comecei a dar aula, gente, uma pergunta bem bacana. É mentira, é mais fácil você matar a planta do que ela te matar. Ela não consome tanto oxigênio assim. A diferença é só que ela não está produzindo durante a noite. Ciclo do oxigênio aqui, produz lá a camada de ozônio. O ozônio é o O3. É um gás que aqui pra gente é extremamente tóxico. Mas lá onde ele fica na camada de ozônio, ele é extremamente importante, porque ele protege a Terra de raios ultravioleta. Então, esses raios que são prejudiciais para a pele, por exemplo, causam câncer de pele, tem essa camada protetora protegendo a Terra. Olha que bacana. Então, o ozônio é muito importante. Aqui, para a gente, ele é tóxico. Lá em cima, ele é um super-herói quase, né? Está mostrando ali como é formado. Então, esse O2, que é o oxigênio atmosférico, e o O3, eles ficam ali intercalando entre eles, né? Forma o O3, forma o O2, ficam mudando a constituição. Último quiz de hoje, gente. Onde a maior parte do oxigênio do planeta é produzida? Letra A, na floresta amazônica. B, áreas de reflorestamento. C, fitoplâncton marinho ou D, bactérias.
Se fosse um tempo atrás, eu ia dizer que você respondeu aqui floresta amazônica, porque todo mundo dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, é o fitoplâncton marinho, gente, né? Então, o fitoplâncton, essas microalgas, são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. A floresta amazônica, ela produz bastante, mas lembra que ela está no clímax? Então, tudo que ela produz, ela consome. Então, ela é muito importante para várias outras coisas, mas não para a quantidade de oxigênio disponível para os seres vivos, porque ela consome tudo que ela produz, tá? Então, lembrar então que é o fitoplâncton. E o último exercício. Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o letra A, fósforo, B, enxofre, C, carbono, D, oxigênio ou letra E, nitrogênio. Qual é a resposta, gente? Você provavelmente deve ter ficado em dúvida entre dois, né? O carbono e o oxigênio, que foi o que a gente viu na aula de hoje, né? A professora, apesar de ser meio doida às vezes, não ia cobrar algo que não foi explicado aqui ainda. Então, gente, é o oxigênio. O oxigênio está presente em todos os ciclos, tanto do carbono, quanto do enxofre, quanto do fósforo, quanto do nitrogênio. Ele aparece em todos. Ele é muito importante, tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Estudou dois ciclos, o carbono e o oxigênio. Esses dois ciclos, provavelmente muita coisa você já sabia, porque você já estudou bastante lá no fundamental, porque você vê em notícias, volta e meia você lê alguma coisa sobre eles. Então, eles são dois ciclos bem tranquilos de estudar, porque você já sabe muita coisa, né? O efeito estufa, por exemplo, camada de ozônio, muita coisa a gente só relembrou aqui. Então, na próxima aula, a gente vai voltar com mais um ciclo, o ciclo da água, tá? Não perca, gente, eu vou estar esperando vocês aqui, não me deixe esperando, por favor, né? Então, até a próxima aula.